hoje sobre gerenciamento de modificações no PGR, tá? Então, PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. É um programa que está inserido dentro da nova norma regulamentadora número 1, que trata sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Perfeito, E, André. e aí, engenheiro Isaac, dentro dessas mudanças que existem no PGR, mudanças boas, eu acredito que esse item, gerenciamento de modificações, dentro das lives que eu venho fazendo já aí há 10 dias, eu acho que requer assim, uma atenção mais refinada do profissional de saúde e segurança do trabalho. Requer uma Perfeito. atenção, um feeling diferenciado, porque são nomenclaturas novas que no Brasil, né, quando a gente fala mundo afora, a gente já tem essas práticas, mas no Brasil são nomenclaturas novas que a gente vai começar a trabalhar, vai começar a desenvolver. E, Isaac, quando você está aí nas indústrias, você percebe assim um certo pequeno desconhecimento do MOC, do gerenciamento de modificações? Qual que é a tua percepção? Não, legal, André. Exatamente, né? É a sopa de letrinhas aí, né? Tem empresas que trabalham, que chama de MOC, né? O Manager of Change. Tem gente que já trabalha com GMUD, né? Gerenciamento de mudança. Tem gente que já trabalha com GM, né? Gerenciamento de mudança. Mas, enfim, tá tudo relacionado a essa condição aí. E aí, André, hoje, cara, o pessoal ainda tem muita dificuldade ainda em algumas definições dessa ferramenta, né? Como você disse aí, a galera precisa prestar muita atenção, né? Porque tem algumas nuances assim de mudança que elas passam batidas assim, e aí você acaba perdendo a oportunidade, né? Mas enfim. É, e assim, André, tanto os profissionais, né, da parte de processo, produção, e até mesmo os próprios profissionais de segurança, seja de segurança ocupacional, ou até mesmo o pessoal de segurança de processo, tá? Então, Uhum. assim, é muito importante, é uma ferramenta muito importante, mas que ainda gera muita dúvida ainda, tá? Perfeito. E aí, Isaac, quando tive esse insight de fazer gerenciamento de riscos ocupacionais, inserir o gerenciamento de mudanças, eu acho que a gente sempre tem que refletir com alguns eventos que ocorreram no passado para que a gente consiga trabalhar, consiga evoluir, que esse acidente não ocorra mais. E quando a gente fala de acidente crítico, um acidente envolvendo gerenciamento de mudanças, não tem como a gente falar de Flixborough, que foi na Cara, Inglaterra, né, cara? é, Então, um exatamente. acidente de 1974. Então, assim, é um acidente que já se passaram vários anos, mas ainda Sim, é um case. Então, assim, para a gente conceituar segurança de processo, gerenciamento de mudanças, a gente tem que falar um pouco de Flixboro. Então, você poderia compartilhar um pouco com a gente como é que aconteceu naquela... não, legal, legal. Esse é um tema, é um case clássico, André. Inclusive, na companhia onde eu estou inserido hoje, a gente fez uma rodada de treinamento para reforçar a questão da ferramenta. E um dos cases que a gente usou aí como exemplo foi exatamente o Flixboard por conta que ele, cara, ele traz todos os exemplos possíveis enfim, ele é bem didático, né, esse vídeo. Uma unidade, né, que se encontrava em operação, um dos reatores apresentou problema, né, de integridade física do vaso e, enfim, naquela coisa, né, de, poxa, precisamos voltar a operar, precisamos voltar a produzir, e esse é um ponto também chave a gente tocar aí, porque essa pressa ela acaba causando alguns tipos de problema, e aí se a gente não tiver ligado, passa batido, que foi o caso, né? Então, um erro conceitual, né? É legal que o vídeo ele já Ele começa, fala né, falando conceitual. do erro conceitual, né? Então, assim, teve um erro conceitual de engenharia lá, que se aplicado no gerenciamento de mudança, em algum momento
ele ia puxar essa vertente, né, de analisar o risco de fazer aquela troca de junta, né? Eram 6 reatores que trabalhavam em série, né? E aí fizeram essa modificação, fizeram essa intervenção no vaso, bypassaram ele, né? Tiraram ele de operação, só que lá eles colocaram uma junta que tecnicamente não era aplicado para aquela operação, para aquele processo, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu aí, que a gente vê, né? Se eu não me engano, foram mais de 26 pessoas que morreram dentro uma usina de petróleo, né? Dizimou aí boa parte da cidade. Enfim, é um case, cara, que assim, ele traz assim, muito aprendizado, né? Porque quando a gente fala de gerenciamento de mudança, né? Às vezes a gente pensa muito no processo em si, né? No caso lá de Flix, a gente vê que é bem notória a questão do processo. Mas se você prestar atenção, André, no vídeo, né, contando o caso, você vê que não teve um gerenciamento de mudança de pessoas, né? Então, assim, as grandes companhias que hoje aplicam a ferramenta na íntegra, eles acabam trabalhando também com as questões relacionadas a pessoas, né? Porque a gente vê o videozinho explicando lá, e existe um momento que eles falam sobre os colaboradores que foram demitidos, os que foram colocados no lugar, enfim, pessoas que às vezes não estavam preparadas para fazer aquela função. Enfim, é uma sequência de erros que nos traz muito aprendizado nesse tema de gerenciamento de mudança. Pô, legal, Isaac. Então, assim, gente, para vocês que estão acompanhando, que tem um pouquinho mais de interesse, procurem esse acidente, a Flixboro, o ano de 1974. Então, um acidente que marca realmente e traz muitas lições aprendidas para a gente, como começar a entender melhor esse conceito da gerenciamento de mudança. Exatamente. E, além disso, existe toda uma literatura que a gente consegue estar buscando sobre essa parte de gerenciamento de mudança. O que a gente consegue trazer, o que a gente consegue ler, o que a gente consegue buscar para gerenciamento de mudanças, né? E, Isaac, o que a gente tem aí dentro desse sistema de gestão? O que a gente tem de literatura? Não, legal. Hoje a gente dispõe aí de 2 sistemas de gestão que tem esse elemento, né, o elemento de segurança de processo, esse elemento de gerenciamento de mudança inserido, né, André? Então, hoje a gente tem o RBPS, que traz aí uma bíblia, né? Falando vira sobre... Vira ele um pouquinho. Nossa! Cara, esse aqui é um guideline aí que traz muita informação bacana acerca de segurança de processos, né? Então, é segurança de processo baseada em risco, né? Diretrizes para a segurança de processo baseada em risco. É um guideline do CCPS, e aí tem, né, esses 4 pilares e os 20 elementos. E dentro do terceiro pilar aí, que é o gerenciamento de risco, vai estar inserido o MOC lá dentro, né, na página 887. Deixei até separado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para a galera aí, ó. Opa, tá saiu, gestão de mudança. Gestão elemento de mudança. 15. Elemento Exatamente. 15, boa. Saiu legal. E eles já trazem aqui um case aqui, que é exatamente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, Flixboard. Já colocou aí, já? Aqui, ó. Apareceu aí, ó. Parece mesmo. Olha o case que os caras trazem aí para começar o elemento, né? Para falar sobre segurança de processo, sobre gerenciamento de mudança, né? Então, dentro desse guideline aqui, a gente encontra muita informação bacana, né?
Então, assim, desde da implementação da ferramenta até as boas práticas relacionadas à ferramenta, como você... Ele propõe algumas métricas, André, para você analisar e verificar se a ferramenta ela está sendo eficiente, né? Se de repente você precisa estruturar alguma melhoria. Então, eles já recomendam algumas boas práticas ali para te auxiliar na implementação da ferramenta, tá? E por último, André, tem um guideline aí específico para gerenciamento de mudança, tá? Que, cara, eu ainda não comprei ainda, mas já está disponível aí nos sites de venda aí. E aí ele traz muito mais referência, ele traz muito mais informação relacionada ao gerenciamento de mudança, tá bom? Legal, Isaac. E aí, assim, você está trazendo aqui alguns conceitos, está chegando o pessoal, Wagner, Isabela. Legal. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, Kaline, Mark. Seja bem-vindo aqui à turma com a gente. E assim, para vocês que estão acompanhando a nossa live, e aí o Isaac ele tocou muito bem na questão do que a gente tem de guideline, eu vou compartilhar com vocês um exemplo sobre evento devido a um gerenciamento de mudanças que todos aqui com certeza irão entender. Isso já foi aí há 15 anos, eu trabalhei no segmento, e esse segmento, na hora de fazer o carregamento, Isaac, então carregava o produto, tá? O Marcelo fala aqui de Bhopal, é isso aí, valeu, Sakai, Bhopal 84, isso aí, cara. Boa. Também mais uma boa dica, obrigado, Sakai. E o que acontece? O carregamento feito da seguinte forma, Isaac, coloca um produto, coloca um chapatex, que chapatex é uma madeirinha, compensado, e depois coloca outro produto em cima. E aí, olha só, o setor de compras fez aí um trabalho, fez o benchmarking e enxergou uma oportunidade. Essa oportunidade é o seguinte, esse chapatex com 10 milímetros diminuir para 6 milímetros, isso no ano ia dar uma economia de 200, 300 mil reais. Uma economia sensacional. Mas vejam a importância do gerenciamento de mudanças em toda a nossa organização, em toda a organização que você está aí. Foi trocado, foi substituído esse material, mas por falta de uma sistemática, de uma falta de gerenciamento de mudanças, não entenderam e não pararam para pensar que um auxiliar do almoxerifado subia em cima desse chapatex. Ou seja, diminuiu a resistência mecânica. Um chapatex que antes tinha 10 milímetros passou até 6, a resistência mecânica menor. Esse auxiliar subiu, fratura exposta, um acidente de trabalho pela questão do gerenciamento de modificações, tá? Feita de uma forma desestruturada, ou seja, foi feita uma mudança e não seguiu esse gerenciamento de modificações. Então, por isso que quando a gente começou a trabalhar na revisão da NR1, trabalhando muito forte aqui em São Paulo, na Fundacentro, o gerenciamento de mudanças teve que entrar. Porque ela vai navegar em todas as áreas, em questões complexas como o Flixbus, como o Bhopal e assim por diante, como entra também uma questão relativamente simples de trocar um chapatex dentro aí de uma operação, dentro de uma logística. Então, é extremamente funcional para a gente. Então, o Isaac já deu essa dica fundamental para a gente de vídeo. O Sakai também falou aqui de Bhopal, acidente de 84 na Índia, na União Carbide, que deixou de existir pós esse acidente, tá? Perfeito, cara. Passou também aqui o livro para a gente agora, né, do RBPS, que segurança de processo baseado em risco. Então vocês podem encontrar isso também, vocês vão encontrar essa parte de literatura. E o que mais de definição de mudança você pode compartilhar com a gente, Isaac? Ô André, você fez né, você comentou aí de um case aí interessante, que eu queria fazer uma provocação aqui nessa live aqui, junto com a galera que está nos assistindo, nos acompanhando aí. Existe melhoria ruim, cara?
Responde aí, gente. Não, agora vão ter que responder. É bacana. Nos treinamentos que eu tenho feito em relação à ferramenta, ao gerenciamento de mudança, eu tenho feito essa provocação para a turma. Eu falo, galera, existe melhoria ruim? Os caras já... Ô, Isaac, você tá maluco, cara? Se é melhoria, né? Ela não é ruim, ela é... Mas, assim, é o caso que você contou, o case que você comentou aí, né, cara? Então, assim, você vê, a gente foca na questão do ganho financeiro, no time, né, cara? Preciso carregar mais rápido, preciso fazer mais rápido. E, às vezes, essa linha, né, de segurança, ela acaba ficando... Ó, teve até um brother aí que comentou, ó, pioria, né, na verdade. Pioria, Mas pioria. É muito interessante, André, porque quando a gente entra na questão da definição do que é mudança, né, na definição do que é mudança, aí a gente começa a entender um pouco mais. Eu também tenho um case nessa linha relacionada à mudança, né, relacionada à pioria, vamos dizer assim. Eu tinha que aprovar um documento, enfim... chegou para mim, para a gente discutir um caso de melhoria, né? De fato era uma melhoria, só que tinha que ser analisado. Então, iria trocar a talha manual, né? Iria trocar a talha manual por uma talha elétrica, cara. Pô, show de bola, cara. Evolução, indústria 4.0, vamos para cima, show de bola, vai melhorar. Só que é o seguinte, o cara ele estava numa resistência que ele não queria fazer um gerenciamento de mudança, porque ele falou, Isaac, a operação está mais segura. Eu falei, bacana, tá mais segura mesmo. Mas em qual sentido? Na questão ergonômica, perfeito, show de bola, tirou o peso. Tá muito legal, né? O cara antes tinha que puxar ali a talha, puxar as correntes para fazer o acionamento da talha. Agora o cara tá com o joystick na mão lá, tranquilo, né? Aí que eu consegui que eu consegui colocar na cabeça dos caras. Eu falei, cara, aí que mora o perigo, vamos se dizer assim, né? Por quê? Se você tá tirando uma condição manual, indo para uma condição automática elétrica, né? Você treinou o seu colaborador? O cara, ele tem destreza para mexer naquele joystick ou naquela botoeira, né? Ou seja, o botão de subir, será que o cara não vai apertar para descer e na hora lá ele não vai, de repente, acabar gerando um problema? Esse é um case bem simples que eu gosto sempre de comentar ele. Porque, o André, acontece muito, cara. Acontece muito, porque a gente está no viés de melhoria, de redução de custo, de agilizar a operação, né? Enfim. Então, a gente tem que estar muito ligado nesse conceito, né? Nessa definição do que é a mudança e do que essa mudança ela pode nos trazer. Quais são as consequências, de repente, que elas podem nos trazer, tá? E aí, André, quando a gente vai para essa questão da definição, é muito interessante, né? Porque quando a gente entra lá na definição da CETESB, né? na P4261, a gente vai ter lá, né? Modificações físicas e ou administrativas, né? Procedimentos, fluxogramas, entre outros, nas instalações envolvidas, seja elas grandes ou pequenas, né? Com a finalidade de identificar, avaliar e gerenciar tais perigos previamente, né? Quando a gente pega a definição dentro do guideline lá da Bahia, né? Dentro da portaria, a portaria baiana aqui, a Sebraban, tem uma definição também muito bacana, cara. Por isso que é bom a gente estar sempre procurando fontes para a gente, né,
conceituar o negócio, e aí tá lá assim, ó, qualquer modificação temporária ou permanente que envolva uma alteração dos dados do projeto do processo ou produto, né? Engenharia básica e o detalhamento. Inclui, em geral, modificação nas instalações, equipamentos, tubulações, procedimentos operacionais, olha que interessante, cara, ó, matérias-primas e auxiliares, e condições do processo que alterem o risco ou a confiabilidade do sistema. Eu achei sensacional essas definições aqui, e se a gente for buscar mais definições, vai envolver muita coisa. Então, às vezes, o pessoal que está mais ligado ao processo, produção, por exemplo, André, o cara fala assim, eu vou aumentar 10 graus aqui no meu processo para melhorar o meu rendimento, para que o meu produto ganhe, né, dentro do tempo de produção, eu ganhe ali um tempo, enfim, que eu consiga reduzir o ciclo daquele produto. Mas, cara, de repente, esses 10 graus que está sendo elevado ou reduzido, quais são as consequências, né? Quais são as consequências que ele vai trazer para o meu processo? Então, às vezes, a galera não está, assim, se ligando muito nessas condições, né? E aí, quando você olha para essa questão, né, dessa definição do que é essa mudança, então, a mudança ela pode ser no produto, ela pode ser no meu processo, ela pode ser em uma tecnologia de informação, ela pode ser num parâmetro operacional da indústria onde eu trabalho, né? Ela pode ser uma mudança de pessoas, olha que interessante, né? Então, assim, essa definição de mudança, ela é importantíssima, cara, assim, para a gente poder aplicar a ferramenta na íntegra, tá? E aí entra uma outra variável que a galera acaba, às vezes, não fixando o conceito, que é o permanente e o temporário, cara, tá? Às vezes, a galera pensa, vamos fazer uma mudança aqui que é só, cara, é uma semana, André, então não vai ter problema e tal, vamos tocar o barco e vamos fazer. Eu puxei um case aqui, até um material, um Biacom, e ele vai falar exatamente da mudança temporária, tá? É o caso de Texas City, cara. Deixa eu só rapidinho, só para acompanhar o raciocínio. O André, ele falou aqui, ó, o André Maximiliano, ele fala o seguinte, ele fala, ó, melhoria ruim, na verdade é melhoria, né? A melhoria sem planejamento, bacana. Aí o Sakai comenta aqui também, ó, poxa, tá, eu vou lá fazer uma sugestão como mudança para talha elétrica. Perfeito. Só que é uma área classificada. Aí, ó. Aí eu entro, né, é uma melhoria, mas eu estou introduzindo um risco ao meu processo, né? Exatamente. Agora, Isaac, só rapidinho, só essa questão de definição, você comentou, mas eu gostaria só de abrir um parênteses para o pessoal conseguir até anotar. Gente, então, vamos lá, a gente falou sobre alguns eventos e o Isaac falou aqui sobre definição. Então, para vocês que estão buscando também um pouco mais de informação da literatura, vocês entram no site da CETESB em São Paulo, isso é gratuito. Então, vocês vão digitar lá, o P4261. Cara, P4261 é a norma de gerenciamento de risco da CETESB. Então, lá vocês irão encontrar essa definição. Ontem a gente conversou aqui, Isaac, sobre a matriz de risco, classificação. Então, nessa norma da CETESB, que o Isaac comentou, vocês vão encontrar lá. E a outra norma é na Bahia, que é a CEPRAM NT01.
Então, vocês vão acessar também, né? A CETESB é a Companhia de Meio Ambiente em São Paulo, é estadual. Então, lá na Bahia chama CEPRAM. Então, vocês vão acessá-la também, vocês vão encontrar esse gerenciamento de risco, então vocês vão encontrar a matriz, vão encontrar gerenciamento de modificações. Então, o Isaac, pô, mandou muito bem, gente. E vocês terão aí a informação com vocês, né? Perfeito, André. Deu uma travada Deu uma travada? A minha cortou alguma coisa aqui? Não, mas beleza, deu para entender. Perfeito, André, perfeito. Legal. Chegou o Valtão aqui, Flamarion, cara. Ô, Flamarion. Walter P. Kate P. Podem contribuir. E deixa eu só dar um exemplo, Isaac, bem rápido. Um acidente crítico que ocorreu também por falha desse conceito de gerenciamento de modificações. Para vocês que estão aí, ter noção da importância disso, que não é à toa que entrou na NR1, é extremamente importante. Um processo, tá? Imagine ali uma panela de pressão, que é um reator. E dentro, o Renan fala, PSM tem conceitos mundialmente diretos. PSM, Process Safety Management. Renan. Isso aí, ó. Vamos que top. É isso aí, valeu. O pessoal aumentando o nível aqui. Bacana. Show. Felipe chegando. Então, gente, um processo com reator trabalhando a 160 graus de pressão. E essa batelada que a gente chama, ou seja, essa produção teria um tempo de 20 horas. Então, 160 graus, 20 horas. Então, imagine que você está cozinhando ali o teu feijão numa panela e você está com fogo a meia altura. Então, o que o supervisor de produção ali ele pensou? Ele falou, pô, se eu estou trabalhando a 160 graus Celsius, 20 horas para eu terminar minha batelada, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco minha temperatura, que aí dessa forma eu vou diminuir o meu tempo. Então ele aumentou a temperatura para 190 graus Celsius e projetou que iria diminuir essa produção para 15 horas. Ou seja, matematicamente, aí é o que você falou, melhoria ruim, é que o André complementou com a gente a questão, né, da melhoria com planejamento. Matematicamente ok, mas sem planejamento, sem conhecimento, olha o que aconteceu. Esse produto ele tem um ponto de fulgor de 170 graus Celsius. Não estava a 160 graus à toa. Foi aumentando, quando chegou a 170 graus, explodiu esse reator. Então, veja a importância do gerenciamento de modificações. Veja a importância da gente entender esses conceitos que a gente está passando para vocês, com base na literatura, com base que vocês anotem, que vocês busquem informação, que vocês consigam ter uma planta mais segura no processo de vocês. Tá bom, gente? Foi só um parênteses que eu abri, porque você falou definição, para dar tempo da galera anotar, viu, Isaac? O Valtão falou uma coisa, quer ler que o Valtão falou aí? Aí, ó, gerenciamento de risco é disciplina na íntegra. Não há hierarquia para quem quer a rotina. Faz com que seja burlado, em busca de resultado imediato. É isso aí, Pete. Valeu, Valtão. Obrigado por compartilhar. Valtão, legal. Mas, o André, perfeito, cara. E aí, quando a gente fala do gerenciamento de mudança temporário, né? E o permanente, cara, normalmente o temporário ele acaba passando batido, tá? E aí, eu queria citar aqui mais um case aqui, que é o acidente de Texas City, em 2005. Tá? Pô, então é mais recente esse. Exatamente. Uma planta que está em procedimento de startup, né? Numa unidade de isomerização, e houve uma falha no processo, né? Esse é um ponto. E aí, o que acontece? A válvula despressuriza aquela coluna e joga o produto para fora da coluna, tá? E aí, cara, isso entra em combustão, enfim. E o que é mais grave em tudo isso, o André? Quando a gente olha nos detalhes aqui nos comentários, né? Tá aqui, ó. 15 trabalhadores morrem e 180 ficam feridos. Todas as fatalidades e a maioria dos feridos ocorreram no interior e nas proximidades de trailers, né? No caso, containers,
que estavam posicionados nas proximidades da unidade de isomerização, para dar apoio às atividades de manutenção e outras unidades de processo. Aí é o que está... Você vê que é um lance que às vezes acaba passando batido, né? Por quê? O cara está colocando um container ali próximo de uma unidade de produção para dar manutenção, né? Para que fique mais rápido ali, ágil essa condição. Só que em momento nenhum alguém levantou a mão e falou, cara, a gente precisa fazer um gerenciamento de mudança temporário. Que aí, André, a gente pode conectar numa outra ferramenta que é muito interessante, que é o City Study, cara. Que eu acho que vale uma live aí também para falar de City Study, que é muito interessante, é uma ferramenta que ajuda muito. Então, você vê que interessante, né, cara? Uma modificação que passou batido ali. Mudou o layout, né, cara? Você está instalando um container próximo de uma unidade de produção que, se ela vier dar problema, se ela vir a colapsar, se ela vir ter uma explosão, uma perda de contenção, alguma coisa do tipo, vai ter consequências, né, catastróficas, como a gente viu nesse caso de Texas City aqui de 2005. Isaac, então vamos lá. O pessoal que está acompanhando a gente. Então nós temos o programa de gerenciamento de risco, tá? Esse programa de gerenciamento de risco, nós temos hoje 5 riscos inseridos. O risco químico, o risco físico, o risco biológico, o risco de acidente e o risco ergonômico, tá? Então eu fui lá, eu fiz o meu PGR. Montei meu PGR, meu programa de gerenciamento de risco, fiz a identificação desses riscos, tudo bonitinho, quantifiquei ele numa matriz, e aí tá tudo legal essa minha matriz, tá? Minha matriz de risco está funcionando, tá bom? Ó, Daniel Baum chegando. Ô, Daniel. Baum, boa, legal. De bola, engenheiro de processo fera também. Show. Então, eu classifiquei os 5 riscos aqui. E aí o pessoal deve estar perguntando agora aqui na live, fala, pô, tá, André, então eu classifiquei meu risco, meu PGR tá bonitinho, onde que eu posso encaixar, de repente, gerenciamento de mudanças? E aí eu gostaria que você respondesse para ele num exemplo. Vamos supor o seguinte, o pessoal lá de pesquisa e desenvolvimento, eles utilizavam, de repente, um solvente, um acetato de etila, por exemplo. Só que aí tem uma mudança no processo, isso é muito comum, aí fala, olha, a gente vai começar a comprar um acetato de botila, né? E aí, cara, como é que o pessoal conseguiria fazer, então, fazer esse gerenciamento de mudança, nesse caso prático, dentro do programa de gerenciamento de risco dele, com esses conceitos de o que é permanente, o que é temporário, como a gente faz? Perfeito, André. Eu acho que o grande lance, André, e aí vê se eu estou respondendo essa pergunta, tá? A gente está sempre atento nessa questão. Então, por exemplo, eu já tinha uma classificação de risco para aquela atividade, daquela forma, aquele produto, né? Aquela forma de fazer, enfim. Então, esses riscos, eles já estavam gerenciados, né? Eles já estavam gerenciados dentro daquilo que eu já havia identificado. Então, já tinha um procedimento, já tinha uma análise de risco para aquilo ali, né? Agora, as empresas estão trabalhando bastante com a POP, né, cara? Que é o procedimento operacional padrão. Então, faz ali uma lição ponto a ponto, elabora documentos robustos que vão gerenciar aqueles riscos ali. E aí, cara, eu venho com um produto diferente, não é? Que o operador não está acostumado a trabalhar com ele, ou até mesmo o pesquisador não está acostumado a trabalhar com ele, que tem riscos diferentes daquele que a gente já conhecia e que já estavam gerenciados. Então, uma coisa que eu tenho provocado na galera em que a gente tem feito treinamento e aculturando dentro dessa ideia, o André, é assim, ó, a mudança que eu estou fazendo, ou melhor, a melhoria que eu estou fazendo, aquilo que eu estou propondo, ele está mexendo nos riscos que já existem ali, eu estou inserindo novos riscos dentro daquela atividade. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que sempre fazer, né?
É o caso da talha lá, né? Será que se eu trocar a talha por uma talha, tirar a manual, entrar com uma elétrica, né? Será que eu estou mexendo nos riscos que já estavam gerenciados ali da minha atividade? Então, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente já tem ali o gerenciamento daqueles riscos já identificados, você trabalhar, gerenciar essas mudanças para que elas não tragam novos riscos para a minha operação é sensacional, cara. Bacana, Isaac. Pô, legal. Então você amarrou muito bem para que o pessoal consiga entender esse conceito que o gerenciamento de mudanças ele vai se encaixar em todos os riscos, no ergonômico, de acidentes, físicos, químicos. Então vai encaixar. O que a gente precisa ter é isso, ter a disciplina. E agora, o tempo do PGR de validade é diferente do antigo PPRA. O antigo programa de prevenção de ambientais era 1 ano que tinha que fazer análise global. Agora são 2 anos, ou para aquelas empresas que têm um sistema de gestão, 3 anos. E aí, veja, você vai ficar 3 anos, é um tempo significativo. Aí que entra a importância, gente, essa ferramenta do MOC, de gerenciamento de modificações. Porque você tem seu programa no teu prontuário, e você vai fazendo o MOC, você vai dando vida para ele vai ser um sistema de gestão dinâmico, Exato, e você continua sempre se atualizando. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando a gente fala de análise de risco, a gente pega lá os RASOPs da vida, né, cara? E aí, normalmente eles são revisados aí de 5 em 5 anos, enfim. E o que acontece durante esse período? Como que eu gerencio essas modificações nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, até a próxima revisão do RASOP? Aí onde a ferramenta do gerenciamento de mudança, ele entra, cara, como diz a rapaziada, entra cortando e aparando, cara. Fica show de bola, entendeu? E aí, André, o que é legal, né, dentro disso tudo, né, dentro dessa questão do conceito do que é mudança, né, o que é mudança permanente, o que é mudança temporária, tá? E aí entra um outro viés que aí, cara, é onde fica show a análise de risco, onde fica show o gerenciamento de mudança, o time que vai participar, né, dessa análise de risco, cara, né? Porque aí a gente vai estar estruturando um fluxo desse gerenciamento de mudança, né, cara? Então, e aí os guidelines que a gente tem aí do RBPS, né, do CCPS, né, o nosso amigo comentou aí do PSM, que tem grandes diretrizes relacionadas à ferramenta. Quando você estabelece esse fluxo, né, seja da pessoa que vai emitir o documento, das pessoas que vão verificar esse documento, né, do executor. Acontece muito, cara. Às vezes a companhia ela faz uma modificação e às vezes o cara que vai executar a mudança ou executar a atividade, ele não está nem sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então a ferramenta ela vem também para essa governança na comunicação, né? Então você consegue envolver muita gente nesse fluxo, né? E aí vem a questão da aprovação, né? Aprovação do documento. Então algumas companhias, dependendo de como foi classificados os riscos daqueles cenários da modificação, então, por exemplo, se depois que eu pensei nessa mudança, né? Classifiquei fiz uma classificação inicial, depois eu fiz uma classificação final após as medidas, né, seja elas preventivas ou mitigatórias, ou para eliminar aquele risco ali. Após tudo isso, se eu ainda continuar com risco médio, né, eu posso envolver, dentro da hierarquia da companhia, eu posso envolver
outros, direção, gerência, né, coordenação, supervisão, né? Então vai depender muito de como eu classifiquei essa mudança. Então, às vezes, se eu tinha um risco médio e depois das medidas preventivas e mitigatórias eu consegui reduzir ali para um risco baixo, né? O próprio líder, o próprio supervisor, né, ele pode aprovar aquela mudança, né? Que seria uma mudança mais simples. Mas às vezes a gente está falando de uma mudança de tecnologia, a gente está falando de uma mudança, não é? Às vezes eu estou querendo trocar a especificação ali de uma tubulação, estou trabalhando com as carbono, quero ir para o inox e tal. Você envolve mais pessoas, né? Quando a gente entra nessa linha do verificador, é onde a gente vai envolver aquelas pessoas que de repente têm uma senioridade maior relacionada ao assunto, né? Então, se eu preciso, de repente, trocar ali um motor, né, de uma bomba, trocar ali um motor que tem uma potência maior. Então, se eu tiver nesse meu time de verificador um eletricista, né, um cara especialista da área para me ajudar nessa análise, e aí é importante o time ter o time multidisciplinar mesmo, justamente, André, para identificar esses pontos que você comentou, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um cara no time que ele tem uma visão mais ocupacional, né, daqueles riscos. Aí o cara vai puxar mais para essa linha. Às vezes você tem um cara que ele tem um viés mais forte ali nas questões de processo, né? A instrumentação elétrica, enfim, mecânica. É sensacional, cara, você estabelecer esse fluxo e envolver essas pessoas na análise de risco. Por quê? Você sai dessa análise de risco com uma ferramenta robusta, cara. Você sai com uma análise de risco, né, com um gerenciamento dessa mudança robusto, e a chance de dar errado, você reduz ela quase a zero, sabe, cara? E aí, Isaac, você tocou num ponto muito importante, que quando a gente tem um processo de gerenciamento de mudança bem estabelecido dentro da organização, acaba diminuindo a carga do profissional de saúde e segurança do trabalho também. Porque ele sai daquele universo onde ele tem aquela carga, ele tem que aprovar tudo, e muitas vezes ele se sente um pouco melidrado, um pouco coagido, porque não tem um determinado conhecimento. Uma vez que existe o processo devidamente estabelecido de gerenciamento de mudanças, você vai envolver outras pessoas, como o Isaac comentou muito bem, você vai formar um grupo multidisciplinar e, consequentemente, você compartilha o risco. Você vai compartilhar, você vai dividir, você vai diminuir essa carga e, consequentemente, você vai ter um documento mais robusto. Você vai ter um documento com mais informação, mais preciso, mais eficaz, e com a probabilidade menor de ter um evento. Então vejam, ontem a gente conversou muito sobre classificação de risco, falamos sobre a matriz e tudo isso. E agora a gente tem o gerenciamento de mudanças, que também vai estar ali vivo, vai estar conversando com essa matriz, vai estar trazendo todos os eventos, ou sendo temporário, ou sendo a mudança permanente, para dentro dessa matriz, para que eu tenha sempre um documento vivo, né? E, Isaac, agora, a gente tem aqui, as pessoas que estão participando com a gente na live, existem pessoas que estão em empresas com risco acentuado, existem empresas com risco mediano, vamos dizer assim, existem empresas com risco baixo. O que você dá de dica para essa turma em questão de ferramenta? Gerenciamento de modificação, ok, a gente viu que é importante, passamos as definições, mas o que você dá de dica de formulário, de planilhas? Como encaixar nessas empresas, Isaac? Legal, André. É um ponto bastante interessante, porque é até um lance aqui que eu deixei anotado aqui para eu não esquecer, André, que depois de você envolver a galera, que você fazer um documento robusto, cara,
importantíssimo a gente fazer gestão das ações provenientes do gerenciamento de mudança, tá? Porque existem aquelas ações que elas precisam acontecer, né? Para que a mudança se efetive de fato. Mas às vezes às vezes a gente determina algumas ações que elas acabam ficando a médio e longo prazo. E aí, no final, cara, isso acaba se perdendo ao longo do tempo. Então, assim, todas, né, essas técnicas de gerenciamento de risco, de análise de risco, se a gente não fizer uma gestão forte em cima das ações, cara, acaba perdendo aí muita oportunidade da gente evitar alguns incidentes, sabe? Então, assim, hoje, o que eu recomendaria, por exemplo, para a pessoa para o profissional aí que, de repente, André, tá querendo implementar na companhia onde ele está trabalhando, né, essa ferramenta, enfim, começar do zero, né? É o que eu sempre costumo falar. Essa é uma ferramenta que, assim, todos os guidelines que a gente for analisar aí, que a gente for estudar, eles vão dar ali uma coluna, né? Um viés ali para você trabalhar em cima dele. Como ela é uma ferramenta viva, cara, você vai moldando ela de acordo com a cultura do seu segmento, né? Então, por exemplo, você pode já começar com um formulário aí, né, que de repente alguma outra empresa do mesmo segmento já trabalha, né? Mas você pode ir customizando ela de acordo com os perigos e riscos encontrados dentro da sua companhia, não é? Então, por exemplo, você vai montar um checklist ali que às vezes ele se aplica muito bem para a petroquímica, mas não se aplica para o sucro energético, entendeu? Se aplica muito bem para outros setores da indústria, mas às vezes para o meu segmento ele acaba não provocando reflexões, entendeu? Então, às vezes você precisa ter essa sensibilidade, sabe? De ir moldando de acordo com a cultura do segmento. E aí você vai em fases experimentais, moldando esse documento, até você chegar a falar, cara, esse aqui é um documento que eu entendo que ele tá conseguindo cercar, né? Todas essas questões de perigos e riscos da minha unidade, né? A galera está conceituada com os termos que tem no documento, né? Porque às vezes você acaba escrevendo alguns termos que, por exemplo, a galera que é do administrativo vai aplicar a ferramenta, ela acaba não entendendo. Então, por exemplo, às vezes o cara que é da administração, o cara não tem noção do que é uma malha de controle. Sim. E no checklist, às vezes está lá, vai alterar a malha de controle desse processo, enfim, são perguntas-chave ali que vai dar esse direcionamento. Então, assim, ela é uma ferramenta muito, muito viva, cara, e a gente consegue trabalhar bem essa questão. Até você chegar num nível de desenvolver, né, com algum desenvolvedor aí de software, né, de sistema, que converse muito bem com a sua cultura, que converse muito bem com a sua companhia, entendeu? Show de bola. Chegou aqui também o Mildinho, engenheiro de processo Mildinho, chegou com a gente aqui também. Eu sou Mildinho, esse é fera, hein? Só fera. Muito legal. Isaac, o que acontece? Algumas organizações, alguns profissionais de SST, eles estão tendo o primeiro contato agora com a questão de gerenciamento de modificações. Tá? Perfeito. Porque muitas vezes é uma nomenclatura que está um pouco limitada a segmento petroquímico, principalmente, siderurgia, assim por diante, tá? Então, você foi muito cirúrgico no teu posicionamento, que agora
é obrigatório, porque vem na NR1, tá? A importância de fazer o gerenciamento de modificações. Então, a internet hoje tem muita informação lá. Eu consigo pegar um formulário, igual você falou, vou dar um Google aqui e vou achar. O Google, vou digitar lá mock, vou encontrar um formulário. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. De repente, eu vou pegar um formulário de uma empresa que está no nível de maturidade muito alto, já está lá no Interdependente, por exemplo, falando um pouquinho da curva de Bradley, da Dupont. Cara, vou pegar. Cara, na hora que eu jogar isso dentro do meu negócio, eu vou engessar, as pessoas não vão entender, vai dar aquela bagunça. Então a gente tem que seguir o seguinte, gente, o feito, às vezes, ele é inimigo do perfeito, tá? Então, dependendo do nível de maturidade da tua organização ou de quem você está assessorando, encontre o formulário, aplique esses conceitos que o Isaac está colocando, bacana aqui, do que é modificação temporária, modificação permanente, modificação tal, vai colocando esses conceitos, vai colocando essa forma, e aí você vai fazendo o quê? Você vai lapidando o teu formulário. Isso é a curto prazo? Não, não é a curto prazo, né? Até a gente trabalhou numa organização, o Isaac ficou quantos anos lá? 17 anos? 17 anos. O Isaac ficou 17 anos, eu fiquei lá durante 9 anos, e até hoje continua mudando. Olha só como é vivo, até hoje continua mudando. Exatamente. É uma evolução contínua. E aí o time de segurança, seja ele segurança de processo, ou seja ele a segurança ocupacional mesmo do trabalho, exatamente, André, tem que ter essa sensibilidade, cara, de ir modelando esse documento para que ele fique, cara, o mais acessível possível da galera, da linguagem do pessoal, para o pessoal entender de fato a importância dela e executar aí na prática e ter sucesso no gerenciamento da mudança em si, né? Legal. E assim, Isaac, eu estou muito feliz e muito otimista com essa nova NR1, Programa de Gerenciamento de Risco, que está dando oportunidade para outros profissionais de outras áreas, outros segmentos que até então não tinham conhecimento e não tinham uma certa obrigatoriedade de entender sobre gerenciamento de modificações, e agora existe com a NR1. Então, quando as pessoas começarem a entender a importância da modificação, essa turma de SST vai mudar o mindset. O que você acha? Você concorda com isso? Vão subir o nível? Não, perfeito, André. Você tocou num ponto-chave aí. Hoje, eu participo de algumas reuniões de gerenciamento de mudança, né? Para preencher o formulário, para fazer a discussão, gerar reflexão. E às vezes eu vejo a galera de ocupacional meia desligada em relação à ferramenta, cara. E aí eu falo, tá aí, cara, a hora de aprender e de saber aplicar. E até mesmo, André, dúvidas aonde aplicar, cara. Sabe? Sim. Aonde aplicar? Tipo aquela pergunta que a gente fez lá no começo, lá assim, cara... É mudança ou não é? Eu aplico ou não aplico a ferramenta? Isaac, só agradecer ao pessoal que o Instagram, ele tem um tempo que está cortando a gente aqui. Obrigado, pessoal, por participar. Obrigado, Isaac. Você tem 15 segundos para dar um tchau para a turma. Rapaz, quero deixar um tchau aí, ó, pra galera aí, Valtão, Luciano, a Fernanda Mizuno entrou aí também, uma amiga de faculdade.